fazer. Rafael, a gente começa se apresentando aqui, o convidado fala um pouquinho do seu trabalho. E depois a gente vai bater um bate-papo, falar um bate-papo assim, sobre esse tema, né, explicar um Tá bom? pouquinho o que é, tá? Então fala um pouquinho aí o que você faz, o pessoal te conhecer melhor. Tô vendo que tem gente mesmo, né? Então, assim, É, o às pessoal cinco e vai meia da manhã chegando. tem a galera, velho. Pô, gente, satisfação, né? Pelo menos a gente tem aqui o grande prazer de falar mesmo com as pessoas, porque eu tinha minhas dúvidas, viu? 5:30 da manhã eu falei, quem será que vai estar acordado, né? Bom, enfim, gente, meu nome é Rafael Kiso, eu sou fundador da MLabs. A MLabs que é uma plataforma de gestão de redes sociais, inclusive se tornou a líder de mercado, né? É a ferramenta mais usada para fazer gestão de redes sociais hoje do Brasil. A gente chegou essa semana a 105 mil clientes no Brasil. Isso é um fator de grande orgulho para a gente, né? Porque a MLabs tem apenas 4 anos aí de idade e rapidamente a gente conseguiu chegar a 105 mil, porém é só o primeiro passo, né? No nosso caso, a gente tem que chegar a 1 milhão de pequenos negócios para de fato ter um impacto grande, né, no mercado e poder ajudar cada vez mais os pequenos negócios, né? Ele nasceu com o propósito de ajudar os pequenos negócios a terem sucesso nas redes sociais, até porque os pequenos é quem empregam, né, que faz a economia girar, e a gente tem essa tese de que se a gente ajudar os pequenos através das redes sociais, eles vão conseguir faturar mais, conquistar mais clientes, contratar mais pessoas e fazer a economia girar, né? Mas além da MLabs, eu também sou fundador de uma agência digital que se chama Focus Networks. É uma agência que já está há 19 anos no mercado, a agência aí de grandes clientes, né, como Google no Brasil, for Developers, a gente que gerencia as redes sociais deles e ajuda eles nas redes sociais. Tequila José Cuervo, Pão Puma, Ana Maria, Rapidez. No Rio de Janeiro é Plus Vita, né? É Plus Vita, né? É o Pão Plus Plus Vita. Vita. Plus Vita. Entre outros grandes clientes, né, que a gente tem lá na Fox. Então, espero contribuir um pouco aí nessa live, não só com a minha experiência de MLabs, mas também com a experiência de quase 2 décadas à frente aí de uma agência digital. Não, quando eu conheci o Rafael pelas redes sociais, eu de fato não conhecia, né? E o Rafael, acho que como eu, ficava muito nos bastidores, né, Rafael, assim, do trabalho. Então, muita gente do mercado conhecia, mas poucas pessoas que não são da área de marketing digital, né, empreendedor, né, precisa das redes, até da ferramenta da MLabs, não sabia quem ficava ali, né, por trás. E agora, acho que você está fazendo mais suas próprias redes sociais, né? Que eu acho Você tem assim, razão. eu acho super Eu, eu, importante, porque as pessoas eu, querem saber quem está ali atrás, né? Isso gera até para o seu eu negócio. ficava muito nos bastidores, assim, né? Eu era muito mais de planejamento, né? Então, dentro da agência, eu estava à frente ali com o planejamento. Inclusive, fui eleito como melhor profissional de planejamento em 2017 aí do Brasil, mas nesse sentido, né? Um pouco mais low profile, né? Ajudando centenas de clientes, né? Inclusive, a fazer planejamento estratégico digital, lançar produtos digitais, fazer campanha, etc. E em um certo momento eu comecei a olhar tudo que estava sendo produzido no mercado e aquilo estava me incomodando profundamente, porque como eu sou de planejamento, mas ao mesmo tempo para a galera saber, né, eu sou de exatas e também sou de humanas, né? Então minha primeira formação é exatas, depois fui para Olha que publicidade e legal. propaganda, MBA em marketing, tudo para fazer fusão dessas duas coisas. E para mim, assim, quase tudo tem que ser planejado com base em dados, né? Inclusive a criação deveria hoje em dia ser feita com base em dados, né? E isso começou a me incomodar, porque eu não via nada no mercado sobre isso. A galera sempre dando dica disso, ou dica daquilo, ou construindo conteúdo, mas sem muito embasamento, né? E aí eu tomei essa decisão. Falei, não, eu acho que eu tenho um conhecimento que eu posso contribuir, eu posso ajudar as pessoas a terem mais base em dados, e assim foi. E de alguma maneira virou o que virou, assim, né? Muito rapidamente o Instagram tem essa assinatura já, né? Muito É o bom. Instagram Rafael baseado em dados, né? Então acho que todo mundo consegue ver, pelo menos todo mundo consegue hoje convencer alguém com base nos meus posts, né? Ou ser convencido com Exatamente. base nos meus posts, né? Isso é muito bom, né? Quem trabalha com marketing digital, né? Em especial as redes sociais, você parece que não, mas o brasileiro, você falou muito de planejamento, as pessoas não entendem muito, sabem que é importante estar nas redes sociais, né? Mas até uma agência, um profissional convencer aquela marca, né? Até onde pode atingir, por que que, vou dar um exemplo, por que que tem que fazer stories? Ou por que que é importante sim fazer um trabalho com marketing de influência,
né? Então a gente começa a mostrar o Kiso. Eu pego muita informação do Kiso, inclusive para minhas palestras, né? Eu boto lá algumas pesquisas aí, né? Esses dados do Kiso, porque a pessoa fica assim, caramba, como é que o microinfluenciador pode gerar e trazer retorno também para sua marca? E por aí vai. Que aí com dados você não vai argumentar o quê, né? Inclusive É, ontem, na mentoria, eu falei do seu... Eu botei no meu stories e falei do Cristiano Ronaldo, né, que você postou. Eu não sabia. sim, O Cristiano Ronaldo, ele ganha mais em publicidade, né, em public post no Instagram, né, em especial, do que com o salário dele, né? E valores, assim, milionários, né? Então, exatamente. é absurdo. Esses dias eu, por exemplo, que não sou nada, não sou influenciadora, assim. Aí todo mundo fala, é sim, acabei virando, assim, um pouco influenciador aqui mais na minha cidade. Mas eu não vivo disso, né? Eu não boto lá, não tenho Media Kit para dizer eu cobro isso. E uma agência do Rio, que inclusive é da ex-assessora da Anitta, né, cantora, que é a Criativa Imagem, eles têm influenciador e assim, faz essa ponte com a marca. Eles me mandaram mensagem, Paulinha, quanto é que você cobra para falar? Porque quando você falou, aquela vez espontânea, e a gente, muita marca ligou pra gente. Olha que legal. A gente Olha não só. faz ideia nem do nosso poder, né? Assim, É, o é. WhatsApp uma vez falou aqui, Paulinha, você faz um stories, eu faço uma matrícula. Eu falo, cara, como assim? Né? E eu não me achava uma É, influenciadora. acho que é até legal comentar isso aí para quem não viu, né? Eu teve uma semana inteira que eu falei sobre marketing de influência e falei muito como influenciador é importante na equação do planejamento digital. E aí eu dei um dado falando assim, olha, influenciador digital é a segunda maior fonte de informação para decisão de compra hoje já da população, né? O que naturalmente todos os influenciadores, né, gostaram muito do post e falou, pô, é isso aí, influenciador digital, é foda mesmo, tamo junto e tal. Aí eu falei, é a segunda maior fonte de informação. Na semana seguinte, eu fiz uma série de publicações mostrando quem era o primeiro grande influenciador, né? Que são as pessoas, colegas de trabalho, familiares, né, e amigos. Eles têm um poder 9,8 vezes maior de influência do que o influenciador digital. Mas o que significa isso, né? É que quanto mais autêntico você for, quanto mais próximo das pessoas você for, quanto mais gente como a gente você for, né, mais influência em tese de compra você tem. Os macro-influenciadores ou as celebridades, né, como você falou de Anitta e tudo mais, eles são muito bons para colocar um produto no radar, um serviço no radar. Naturalmente, todo mundo vai descobrir que aquele negócio existe. Não necessariamente eles vão comprar aquilo, porque existe uma distância já hoje, né, entre a celebridade e o macro-influenciador da realidade da população. Eles já estão hoje em dia muito mais ostentando, né, um estilo de vida diferente do que próximo do nosso estilo de vida. Então aí você tem o macro, aí você tem o micro-influenciador e você tem o nano-influenciador, né? Então, quanto mais próximo, mais autêntico é, mais real aquilo é, né? E aí não significa que você tem que trabalhar com um ou o outro. Então só vou trabalhar com o nano ou com o micro, né? Na verdade, você tem que montar uma equação para trabalhar com todos eles, se possível, né? Para colocar o produto no radar. Aí você trabalha com o influenciador especialista para ganhar autoridade desse especialista, né? Para ele transferir a autoridade para você. E aí, gente, não estou falando de recebidos, não, né? Tipo, mandar alguma É, coisa. É co-criar mesmo com o influenciador, né? Criar um contrato ali de longo prazo para que a gente tenha um relacionamento, né? Para que ele possa falar pela marca de fato, né? Ajudar a marca a criar um conteúdo real e relevante. Aí depois você vai para o micro-influenciador, que eu recomendo que o micro seja necessariamente cliente, né? Ou consumidor daquilo que você vende. Porque tem um bando de micro aí que é um bando de vendedor. Só tem um cupom lá e fala sem ter consumido o produto, né? Só quer ganhar dinheiro com aquilo, só quer ganhar comissão, né? E aí trabalhar com micro significa trabalhar com quem já é consumidor, mas que tem um certo poder ainda de alcance. E no último ali, trabalhar com o nano, que também tem que ser consumidor, também tem que ser cliente, mas o nano, a ideia é que você recrute quem é cliente de fato, quem é consumidor de fato da sua marca, aí não necessariamente você quer o alcance dele, mas você quer o poder de criação que eles têm, né? Então, recrutar significa dar uma olhada no que eles estão fazendo nas redes sociais, seus próprios clientes. Quem é que está fazendo um bom conteúdo, né? Que tem um bom olhar para fotografia, sabe fazer um bom vídeo, recruta e passa um briefing para eles criarem no mínimo
um banco de imagens para você muito mais autêntico do que você ficar usando um banco de imagens pago, né? Que a quilômetros de distância você consegue ver que é falso, né? Então, assim, o Nano é muito bom para isso, né? E tem um componente ali no último instância, né? Que é perto do Nano, que é o UGC, que é o User Generated Content, que aí é o conteúdo espontâneo feito pelo próprio consumidor, que é o mais influente, né? Porque aí, de fato, é depoimento, né? Depoimento favorável ao seu produto e serviço. É o que a gente espera que aconteça aí quando a gente faz um bom negócio, né? Então você veja que tem várias etapas aí de trabalho, tem vários níveis, né? Exatamente. Esse do espontâneo, né? A gente vê muito. Por exemplo, a Anitta fez. Vamos falar da escola que ela lançou, né? Ela não, né? A escola lançou aquele produto agora, cerveja roxa aí. E aí a Anitta agora tudo bem, tá lá como gerente, sei lá, de criatividade. Mas ela fez, né? Todo mundo conhecer, né? Levando É, para um produto do o que o Kiso está falando. E aí vou dizer até do Wellington que trabalha comigo. O Wellington já começou assim: ai, quero provar essa bebida. Ele já queria provar a bebida. Né? Então você imagina quantas pessoas, né? A mulher que mais tem engajamento no Brasil, até não só o número de seguidor, o impacto que ela fez, né? E aos pouquinhos é, vai passando isso, né? Para o micro, né? é Influenciador até chegar uma pessoa na que parte está assim, né? usando espontâneo. Ela faz o estímulo, né? Então, assim, todo macro influenciador, celebridade, ele está no começo da régua da jornada do consumidor. E o começo é estímulo, é gerar awareness, né? Gerar consciência de que aquilo existe, né? É Uhum. despertar o interesse, né? Você desperta o interesse, aí o Wellington falou, pô, que eu quero experimentar. Se a escola trabalhar com o resto da escala de influenciadores, é impossível o Wellington não experimentar, porque assim, aí você tem um outro especialista em cerveja que vai falar que essa cerveja ela é boa, né? Porque existe assim, principalmente em torno da escola, porque eu conheço um pouco da escola, até quando eles lançaram, inclusive, né, Skol puro malte, etc., foi aquela coisa, né? Porque Skol era de milho, Skol não é puro malte, e tem um monte de gente que fala mal, entre aspas, Não, né? Mas aí quando você tem um especialista falando sobre o assunto, você para pensar, fala, pô, será que acho que é vale a bom pena. mesmo, né? Acho que não é tão ruim, não. Aí depois você tem um micro-influenciador, sei lá, dezenas deles tomando, mostrando nas suas redes sociais tomando e tal, falando, tomando assim, né, de verdade, né? Vamos colocar lá que eles são de fato consumidores, né? Tomando de verdade, de forma um pouco mais autêntica, mostrando que faz parte realmente do churrasco, do dia a dia, dos amigos e tal. Aí, de repente, seu colega de trabalho está postando que está tomando. E quando o colega de trabalho posta, você fala, meu, vamos para amanhã. Assim, indiretamente, conscientemente, aquilo tem um poder muito grande, porque você já viu bastante gente falando sobre o assunto, né? E aí tem uma técnica que funciona bastante, né, para quem quer fazer ações com influenciadores, é sempre quando você for escolher influenciador, não escolha um só. No caso da Anitta, ela é celebridade, então dá para escolher um só. No caso de influenciador especialista, tem que escolher pelo menos uns três da mesma categoria, que é para você pegar três, inclusive, que tenha que é o que fale com o mesmo público, né? Que alcance o mesmo público. Porque três é o suficiente, três é um número suficiente para que as pessoas que sigam os três, os mesmos três, é, tenham uma impressão de que está todo mundo no mercado falando sobre aquele assunto. Né? Então, quando você tem ali, você segue três pessoas e os três estão falando sobre o assunto, tende a parecer que está todo mundo falando sobre isso, você cria na sua cabeça. E muita gente está falando, né? Aí você vê os outros micro-influenciadores e isso só tem só tende, né, na verdade, a culminar na compra mesmo, porque o convencimento é muito grande, né? Então tem esse espectro mesmo aí que você comentou. Olha que dica boa já, né, do Kiso, que todo mundo. Ontem até na minha mentoria, né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu já fiz, tentei, não trouxe nada de retorno, né? A pessoa acha que de cara vai pegar uma pessoa e vai, olha, divulga aí e vai ter um monte de gente lá na porta da sua loja. Né? Não é assim, é um trabalho, foi o que você falou, não é um stories que a pessoa tem que fazer, é um trabalho de um tempo, né? E não é uma pessoa, são mais influenciadores, é todo um planejamento, né? Exato. Como assim, se fosse assim, daqui a pouco não ia ter nenhum trabalho nosso, né, de marketing digital, se fosse tão simples, né? Olha,
coloca ali R$ 500 por mês, segmenta dessa maneira, você vai ter 2 clientes. Imagina se fosse uma fórmula mágica, não é? Cada segmento precisa ser testado, é diferente, tudo, né? Envolve uma série de coisas, cenário, e, né? Muita coisa. É, acho que tem um componente importante, né? Que uma ação só, independente se é um influenciador ou fazer um post, né, patrocinado, uma coisa só não vai resolver nada, né? As pessoas, elas precisam de frequência. E aí tem um componente importante que é a frequência, né? A frequência com que o nosso consumidor, nosso target, nosso lead, é exposto às nossas mensagens, né? Porque tem um lance aí que é o posicionamento. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo tem um posicionamento. Pode ser por diferenciação, ou pode ser por custo-benefício. Em tese, posicionamento só tem dois caminhos, né? Ou você tem um valor alto e tem um porquê de você ter um valor alto, diferenciação, ou você tem um valor baixo com bastante benefício, então você é custo-benefício, né? Seja produto, serviço, todo mundo se encaixa em uma dessas duas categorias. Só que para você criar um posicionamento dentro da sua categoria, se você, por exemplo, vende tênis, vamos falar de tênis aqui, das marcas que a gente conhece na nossa cabeça, né? Cada um deles preenche um pedacinho na sua cabeça, de um território de mercado de tênis, né? Como que a Nike preenche o espaço dela, como é que a Adidas preenche o espaço dela, Reebok e assim por diante, né, na sua cabeça. Sim. Isso depende muito da frequência que essas marcas são expostas para você e a forma como as mensagens delas são expostas para você. Você vai criando na sua cabeça uma historinha do que é aquele posicionamento. Se aquele negócio é um negócio de alto valor, ou se aquele negócio é um negócio de baixo valor, com custo-benefício, né? E assim acontece para todas as categorias. Todo mundo, na sua cabeça, tem uma série de compartimentos. Cada compartimento é categoria e ela é subdividida por caixinhas. E as marcas tendem a preencher uma dessas caixinhas. Porventura, se uma marca tenta preencher a mesma caixinha da outra, porque tem o mesmo posicionamento, provavelmente eles vão brigar por preço depois de um tempo, né? Então, isso acontece repetidamente no mercado. Então, a frequência significa não o mesmo post aparecendo várias vezes para a mesma pessoa, mas você ter uma série de ações, uma sequência lógica de ações para que ela vai construindo na cabeça dela essa historinha. Então, ter frequência todos os dias de postagem pode ser um caso. Fazer mídia paga para as mesmas pessoas, impulsionando esses posts, é importante para que você controle alcance e frequência dessas mensagens. Fazer ações com influenciadores ao longo da jornada, né, vai construindo essa frequência também. E aí, no fim do dia, a gente não só quer vendas, porque acho que sim, é importante vender, né? No fim do dia, não é engajamento que paga a conta, né? Venda em si. E aí depois a gente tem que transformar as pessoas em promotoras dessa marca. Então a gente não pode só fazer uma ação só, porque ou a gente só está fazendo awareness, ou a gente só está fazendo o processo de venda, mas a gente não pode esquecer que existem as etapas posteriores da venda, que é fazer todo mundo compartilhar aquela experiência dela, né, para alcançar novos influenciadores e usar o poder do próprio consumidor como influenciador, né? Muito bom, muito bom. Também você não quer vender e a pessoa não ter uma impressão boa, né? Não continuar cliente. Manter é bem mais fácil, né? De você manter um cliente do que depois você ficar garimpando novos. Então, se você tem um pós-venda, se você entrega de verdade um produto ou um serviço bom, né? Fica mais fácil de continuar ali. Agora, se você quer fazer um boom, vender uma vez na vida, outra na morte, fica difícil depois você, né, continuar. E Mas não tem o Isa, planejamento que salve produto ruim, né? Isso você colocou corretamente. exato. Não tem planejamento, não tem O milagre que Isa, eu salve tenho uma produto ruim. experiência muito boa com isso, do produto ruim, né, do serviço. Eu tinha uma cliente no Sul, quando eu fazia parte de campanha, eu estou muito tempo fora, né, do tráfego, de tudo, campanha paga. Não faço mais isso. Mas, assim, a gente levou, até o Wellington fez a gente fazer junto, né? Aí a gente levou muita gente pro site dela, era um e-commerce de roupa feminina. Na verdade, era de biquíni, eu não lembro quanto, mas a gente levou, ela gastou R$ 1.000, bem, assim, não era uma coisa absurda. E muita gente, mas muita gente foi no site dela e não comprava. O nosso trabalho foi bem feito, assim, a gente conseguiu levar o potencial, toda aquela segmentação que ela mostrou, que a gente viu, né, que era o público dela, e o pessoal não comprava. E aí é difícil que a pessoa entenda que tem outros fatores, né? Ou o site não tá bom, né? Ou o produto não é bom. No meu caso, sou mulher e eu não gostei do produto, sim, de verdade. Mas aí como é que fala?
né? Como que eu vou falar que o produto não é bom, né? Eu tive uma Eu outra que sei também. como. Como? Eu sei como. É Diga. monitorando o que as pessoas falam nas mídias sociais, nos Sim. reviews, né, do Google Meu Negócio, Facebook, e expondo isso em forma de relatório e Mas na manda para o cliente. verdade, ela nem tinha ainda isso. Eu tô falando no sentido de não ser bonito. Não ser... Eu não tô falando de um Aham. produto bom, de ter uma malha boa. Não era atrativo. Ah, tá. Biquíni, não Aham. chamava. Era mais do mesmo, assim, não tinha, não dava vontade de comprar. Não tinha nem review porque ninguém comprava, né? Então é Exatamente, não tinha verdade. nada. É E verdade. aqui em Niterói também tinha uma mulher que é um pouco conhecida, dizia ela, né? Pelo menos nas feiras de noivas e tudo mais, que é o tal do bem casado, dos docinhos. E ela também, mesma coisa, a gente levava a gente para lá, ela falava assim, ó, as pessoas degustam, amam, né? Segundo ela, amam, e eu tenho um preço muito bom no mercado e não fecham comigo o buffet do casamento. Eu falei, vamos lá para essa jornada aí, né? Eu falei, vamos lá ver o que as pessoas degustam. Fui lá, né? Degustar. E meu sócio, na época, ele estava noivo. Então a gente foi lá, ver o processo. Chegando lá, era na casa dela. Eu recebia para degustação na casa dela. Não tem problema algum ser na casa. Agora tem que ter um ambiente para isso. Então a gente chegava, passava na casa dela, subiu uma escada, era uma bagunça a cozinha, né? Onde ela apresentava, era horrível a apresentação. Pra ser sincera, ela levou, falou, ó, acabei de fazer esse docinho. Ela levou um docinho pra gente com formiga, de verdade. As panelas velhas, panela velha. Falei assim, cara, e meu sócio, ele falou, Paulo, eu fui numa cobertura esses dias da mulher com um avental de chefe, sabe? Com música, ambiente, outro glamour, outra, né, experiência. Posso comentar um pouco sobre isso, porque Fala, assim, claro. você colocou assim, nossa, é fantástico. Eu estava falando ontem sobre isso com os alunos lá do MBA, porque existe UX e existe o CX. UX é User Experience e o CX é Consumer Experience. As duas coisas estão interconectadas, né? Muita gente fala assim, não, mas meu produto é bom, como você colocou, meu produto é bom. Isso significa talvez que você tenha feito um bom trabalho de UX, né? E UX não é só para interface de sistemas e tudo mais, né? Se você pegar um martelo de borracha e um martelo de prego de metal, os dois martelos são diferentes por uma razão, de usabilidade, né? Então o UX tem a ver com tudo, né? Tem a ver, por exemplo, você pega um salgadinho, sei lá, Ruffles, né? UX significa como é que você pensa o produto, a embalagem, como é que a pessoa, como é que o usuário vai abrir essa embalagem, por que que tem um tanto de ar para proteger as batatinhas, etc. Isso é UX. O Consumer Experience é como que a pessoa vai consumir o seu produto, em que momento que ele vai consumir o seu produto, em que contexto ele vai comprar o seu produto, aonde está o seu produto exposto, né? Como é que está na gôndola, como é que está no mercado, etc. Tudo isso conta para a experiência de consumo, que é diferente da usabilidade e a experiência do usuário com o produto. Então você tem o UX e tem o CX. O que você está falando é que o Consumer Experience foi horrível, né? Poderia ser ótimo o produto, mas assim, o Consumer Experience é horrível, o que não resolve do mesmo jeito, né? Então, de fato, não é só o produto ser bom, mas a experiência como um todo tem que ser bom, né? Que legal. Eu nem sabia desses termos, né? Legal. Me fala agora o pessoal tava assim, unbound, né? Paulinha, mas que live vai ser essa aí? Que eu escuto Você agora. escreveu errado, né? Você escreveu errado. Eu sei muito sobre inbound, porque eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. Ela tá chegando mais de 2.000, já chegou, na verdade, passou mais de 2.000 contatos, né? Assim, aqui no Brasil e fora de brasileiros, que eu disparo toda semana dica e coisa de palestra, né? Live. Então, muita gente Uhum. falou, Paula, eu sei do inbound, né? Eu tô sabendo, tô aprendendo, é muito empreendedor, né? Não tem só profissional de marketing. Então, explica um pouquinho desse termo aí, que eu conheci por você, Vamos Theo, para lá. ser até sincera. Na verdade, eu que criei o termo, então por isso que você conheceu por mim, mas assim, Exatamente, eu procurei no Google, aí eu falei, gente, não tem. Isso há um tempo, quando eu vi você falando, eu falei, não sim, existe. Aí eu comecei a ver, eu falei, não, é ele que fala mesmo, que aí eu achei lá na MLabs, acho, né, ligando você a é. isso. Inclusive o Google, por enquanto, ele me corrige também, né? Que você escreve unbound, ele fala, não, é inbound. Mas enfim, daqui a pouco vai dar certo. Vai. Mas vamos lá. Gente, praticamente é assim, né? A gente conhece inbound
A gente, na verdade, antes de conhecer o inbound, a gente conhecia o outbound, né? Que é a forma como a gente fazia tudo antes, né? Era empurrar para o nosso consumidor a informação através de uma mídia paga tradicional, como rádio, revista, televisão, né? Quando a gente fala dessas mídias tradicionais, elas são mídias interruptivas, né? A gente interrompe a programação da pessoa, ou a leitura dela, ou o que ela está escutando na rádio, para entregar ali uma propaganda, né? É o outbound tradicional. Até mesmo o online, se você pensar online da forma como muitas empresas fazem, por exemplo, você está lá no site da Exame, você está lendo um artigo, entre um parágrafo e outro nasce um vídeo, um OVNI, né? E aquilo ali é uma intervenção, né? De alguma maneira ali é um outbound também acontecendo já no ambiente mais moderno. Aí você tem o inbound. O inbound, você não está empurrando nada. Na verdade, as pessoas são atraídas por alguma coisa, porque elas já estão buscando algo que as interessa. Então, elas estão no Google procurando, elas estão no YouTube procurando alguma coisa para resolver algum ponto de dor, algum problema pessoal, algum objetivo pessoal, e elas encontram um conteúdo. Então, elas encontram um vídeo ou encontram um post no blog, eventualmente. Esse conteúdo pode ter sido criado por uma marca, pode ser um conteúdo de topo de funil, de meio de funil e fundo de funil. Você vai avançando a pessoa, nutrindo essa pessoa com conteúdo a ponto de ela estar preparada para converter. E isso é o inbound, né? Resumidamente, tá? Resumidamente, o inbound é Claro. isso. Só que, se você só apostar no outbound, você vai ser mestre em gerar awareness, você vai ser mestre em gerar consciência de que seu produto existe, né? Se você só fizer o inbound, você vai atrair muita gente e vai descobrir que você existe, bacana, você vai converter, só que isso leva um tempo. O inbound, você vai contratar uma agência de inbound, um profissional de inbound, já de largada, o primeiro relatório só vem daqui a 3 meses, 6 meses, o primeiro resultado também, daqui a 3, 6 meses, um ano, porque o inbound é um processo, né? O inbound não é algo que você faz e tem resultado da manhã, é um processo Exatamente. de formiguinha, para você ser indexado, né, para você estar nas primeiras páginas do Google, nos primeiros resultados de busca do YouTube. Não é fácil. Você tem que ganhar autoridade de domínio, né, e fazer link building, trocas aí com outros sites. Então, assim, é um processo árduo. Se você é uma indústria, né, ou se você trabalha com um produto, acabou de criar um negócio novo, dificilmente alguém já vai estar procurando sobre esse assunto. Eu vou dar um caso aqui. Pô, para quem era uma indústria pouco tempo atrás, né? A Apple ainda é uma indústria, né? Mas quando o Steve Jobs pensou em criar o iPhone, ninguém estava procurando iPhone É, no Google, né? Ele teve que, de alguma forma, colocar aquele produto no radar. Ele teve que acelerar o processo. Como é que você faz isso? Faz com outbound primeiro, aí as pessoas descobrem que você existe, se interessam por aquilo que você está falando e passam a buscar mais informações sobre no Google, no YouTube, e aí o inbound vem bonito, né? Aí você consegue trabalhar no inbound. E aí então a gente tem o outbound e o inbound trabalhando juntos. Então você coloca o produto no radar, aonde as pessoas estão, que elas estão hoje nas redes sociais, né? Hoje a gente passa mais tempo nas redes sociais do que assistindo televisão aberta, fechada e streaming juntos. Então a gente está lá o dia inteiro. Então fazer outbound nas redes sociais faz mais sentido para despertar o interesse das pessoas, para que elas descubram que a gente existe. E aí elas passam a buscar mais informações, e aí vem o inbound e a gente corresponde a essa busca com conteúdo, beleza. E aí tem uma falha aí nesse processo, né? É uma falha clássica que todo mundo só investe no funil de vendas, que é essas duas primeiras etapas aí de colocar o produto no radar, fazer as pessoas descobrirem e depois se interessar e tentar comprar. Então, basicamente esse é o funil, né? Funil, 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 quero vender, quero vender, quero vender. E todo mundo se esquece de fazer o pós-venda. Então, a pós-venda significaria, depois que a pessoa comprou o produto, você conseguiu convencer ela, quebrou as objeções, ela tem uma experiência própria com o seu produto. E essa experiência própria pode vir através de um Google Meu Negócio, um Reclame Aqui, um TripAdvisor, um review em algum desses sites. Pode vir também um comentário dentro de um post. Arroba fulano, é esse produto que eu estava te falando. Ou escreve assim, eu consumi e adorei. Né? Você tem ali alguns depoimentos. E aí o último passo dessa jornada é a experiência compartilhada, que é quando a experiência foi tão positiva, que a pessoa quer compartilhar alguma coisa na sua própria rede social contando aquilo para os seus amigos, né? Então, a ideia do Unbound é justamente unir o outbound, o inbound com o poder das mídias sociais para gerar promotores de marca, né, para que os próprios consumidores passem a criar conteúdo para gerar estímulo de novos consumidores, né, e fazer essa roda girar, girar, girar.
e usar aquilo que eu estava falando no começo, né? Que é um poder 9,8 vezes maior do que o próprio influenciador digital. Agora, você tem que usar o influenciador digital também, toda a régua, como a gente já colocou aqui anteriormente, né? Então, o unbound é quando você passa essa barreira do funil de vendas, né? E passa a trabalhar para criar promotores de marca, mas a ideia do conceito como um todo é unir os três principais, vamos dizer, competências, né? Outbound, inbound, marketing de influência. Né? Você une essas três coisas, você consegue gerar aí a régua completa. Por isso que o unbound é o termo, né? Porque ele vai além do outbound e do inbound. Ele vai além e cria promotores de marca, né? Teve muito legal, Kisa, muito bacana. Teve algum momento ou alguma experiência com cliente seu ou com produto ou MLabs mesmo, que você teve esse estalo? Em que momento você aplicou isso? Foi um case que você viu, poxa, isso aqui é o que dá certo. Então, foi por essa ação sem querer, não é sem querer, tudo é planejado, mas tô falando assim, e não falei, ó, agora é unbound, gente. Foi assim, né? Você criou o unbound pela falta que fazia ali ter essa junção, né? Você lembra Sim, de você ter. tem razão. Não lembro, sim, assim, não foi um clique exatamente, mas foi uma construção ao longo de um tempo, né? Então, ao longo desses 19 anos aí na agência, né, fazendo planejamento para várias marcas e tudo mais, eu consegui testar muita coisa, errar muita coisa também, né, e aprender com isso, né? E a gente foi testando e aprendendo, porque a gente faz de tudo, a gente faz o outbound, a gente fazia o inbound, a gente fazia ações com marketing de influência, etc. E a gente também trabalhava já com o UGC, né, que é o conteúdo gerado pelo próprio consumidor. E o que a gente viu dar mais certo foi quando a gente criou essa equação, né, totalmente baseada na jornada do usuário. Porque a maioria das agências tradicionais, elas são muito especializadas em gerar awareness. Então você pega uma agência tradicional grande, né, é uma agência criativa, ela tem uma sacada, ela cria então um conceito criativo e faz, por exemplo, um filme, coloca na televisão e compra a mídia. Isso na prática é gerar awareness, é gerar consciência de que aquilo existe. Aí você tem as agências digitais, que são muito boas na segunda e na terceira etapa da jornada, que é fazer conteúdo, fazer o blog, fazer o site, sua presença em redes sociais. Então você atua nas duas próximas passos, na descoberta e compra e venda. E quem que está fazendo as duas últimas etapas na pós-venda, né? Aí começaram a nascer algumas agências de marketing de influência, para tentar, entre aspas, a fazer com que o influenciador se passasse por um consumidor, né, que tem mais autenticidade, para gerar esse boca a boca, né, para gerar o bom e velho boca a boca. Só Burburinho. que você veja que tá todo mundo desconectado. Então, assim, para uma marca, ela como hub, né, ela teria que orquestrar todas essas agências para fazer todo mundo trabalhar em prol de uma única direção, né, dado aí um objetivo de negócio, alguma coisa nesse sentido. E na prática, o que eu vi o tempo todo é que eu fazia parte de um pedaço do processo, né, muitas vezes, porque o meu cliente já tinha uma agência off, me contratava como agência on, e também tinha lá a agência de marketing de influência. Tá, cada um tinha o seu conceito, cada uma queria defender alguma coisa, cada uma tinha a sua verba e nada se conversava, né? E o cliente não conseguia fazer essa orquestração, porque ele não tinha visão do todo, né? Ele acha que ele estava fazendo muita coisa. E aí tinha agência de promoção, de eventos, então assim, tinha mais coisa ainda na situação. É muita coisa. Quando eu comecei a unir tudo, né, eu comecei a unir porque, como eu falei, eu vim de exatas, aí depois fiz gestão, fiz publicidade e propaganda, gestão de inovação, né, na SPM, fiz MBA em marketing pela HSM, e quando eu comecei a entrar no nível um pouco mais estratégico de negócio, em termos de conhecimento, eu comecei a enxergar o todo, né, como que essa cadeia funciona, não só em termos de comunicação, mas de construção de produto, construção de negócio, análise de concorrência, mercado, preço e tudo, e eu comecei a conectar os pontos. E aí eu transformei a minha agência para criar em primeira instância uma consultoria. Então, nenhum cliente entra na Focus hoje, né, na Focus, para fazer um projeto de cara. Todo mundo que bate na nossa porta necessariamente tem que passar por esse processo de consultoria que levam 2, 3 meses, né? Que é o quê? É fazer um belo diagnóstico, emergir no negócio do cliente, construir um planejamento estratégico digital com base nessa jornada como um todo, né? Eu entender profundamente como o usuário vive a vida dele e construir tudo com base na jornada, nesses 5 passos, né? Awareness, descoberta, compra, experiência própria, experiência compartilhada, porque é o que reúne tudo, reúne todo o espectro. No fim do dia, eu poderia não executar tudo,
mas o planejamento fazia sentido para o cliente, o todo, o planejamento todo de uma vez só, né, para enxergar o todo. E aquilo deu muito certo, porque os clientes olhavam aquilo e falavam, meu, agora você resolveu minha vida, porque eu tinha muitas dúvidas, agora está muito claro o que eu tenho que fazer, de ponta a ponta, como que eu tenho que unir todas as agências, como é que eu tenho que orientar as agências do que fazer. E é óbvio que a maioria das marcas falava, mas você não consegue executar tudo. E aí eu comecei então a construir competências para executar tudo, porque Sim. era mais fácil, mais prático, né? Então Também. isso foi ao longo de quase 2 décadas, assim, demorou para chegar nessa equação, né? E aí eu tenho sim alguns cases que validaram essa tese, né? Um dos maiores cases que eu apresento até nas minhas palestras é do pão artesano, que tem já, né, o artesano Implus Vita, tem o artesano Puma, e esse produto eu ajudei a planejar todo o lançamento dele com base no Unbound, né? E a gente fez um lançamento, não lembro agora exatamente a data, mas a gente fez ele em 6 meses, né? O que já quebrou um bom paradigma de lançamentos, porque a maioria dos lançamentos de produtos no mercado, das agências, não, era um mês de lançamento, Vambora, 2 no máximo, Sim. e coloca a mídia e vai, né? A gente estruturou para levar 6 meses, porque a gente pensou em toda a jornada, a gente não pensou numa campanha só de awareness, né? A gente pensou em todos os passos. E a gente tinha uma meta de 100 mil peças por semana no estado de São Paulo, no lançamento, e no final de 3 meses a gente estava vendendo 400 mil peças por semana. Foi quando a gente ligou a última etapa da estratégia, que é justamente a pós-venda, a gente dobrou, foi de 400 para 800 mil peças por semana usando o poder das mídias sociais, que a gente criou um concurso no Instagram para todo mundo que já era consumidor criar um post mostrando como que eles consumiam aquele produto e tudo mais, valendo prêmios e aí vai. Então tem várias formas de estimular as últimas etapas, né? E a gente usou isso. Então a gente usou o outbound, a gente usou o inbound, a gente usou o poder das mídias sociais, o marketing de influência em toda a régua, sempre levando a pessoa que descobriu que você existe para uma próxima etapa, depois para a próxima etapa, e depois para a próxima etapa, e assim vai, né? E nunca tentando dar tiros isolados, muitas vezes pegando aquele consumidor que é novo numa etapa pós-venda, ou melhor, né? Vamos refazer isso aqui. A maioria das marcas sempre criam comunicação sem pensar na régua. Então, quem já é cliente, quem não é cliente, está vendo a mesma coisa. Essa é a realidade de hoje, né? Então, todo mundo que faz um conteúdo aí nas suas redes sociais, provavelmente você não está pensando em desenvolver um conteúdo para quem é cliente e para quem não é cliente. Você está desenvolvendo um conteúdo. Você está atingindo as mesmas pessoas da mesma forma, né? E, na verdade, você deveria atingir de formas diferentes ao longo da jornada. E é isso que a gente fez, né? Isso provou a tese. O pão artesano foi o produto mais vendido na história da Bimbo do Brasil. A Ó, campanha do artesano no Brasil, porque o artesano já existe em outros países do mundo, né? O último país a ser lançado artesano foi o Brasil. A campanha do artesano aqui no Brasil foi a campanha de maior sucesso no mundo. A gente ganhou, inclusive, um prêmio da própria Bimbo no México em reconhecimento a isso. Então, isso provou bastante coisa. A própria MLabs é o case de sucesso também do Unbound, porque há 4 anos atrás eu estruturei todo o planejamento da MLabs e com base nessa estratégia de Unbound, em 4 anos a gente chegou a 105 mil clientes, líder de mercado, né? Então, eu acho que funciona, né? Eu já eu provei, na tô na verdade eu contei dúvida, eu dois, né? ainda tô aqui meio pensando se vale. Eu contei 2 cases, mas assim, eu já tenho dezenas de outros cases de Que sucesso que a legal. gente já tem lá na agência e daria para contar aqui durante horas, né? Muito legal, Rafael. Parabéns. Vamos voltar aqui, porque daqui a pouco, né, o Instagram dá uma fechada e acaba a live. Tem uma galera aqui perguntando, adoro esse pão, a jornada também era artesanal, né? Porque foi um tempo, foi um processo. Paula, essas lives poderiam se tornar podcast. Então, gente, o Instagram ele não está aparecendo a seta salvar, né? Mas eu estou salvando lá, usando lá o Google, né? Toda aquela extensão do Google para a gente ter as lives. Tem meu podcast, está vindo aí. Quem sabe eu boto algumas lá, mas algumas vão para o meu canal do YouTube também. Amo a MLabs, é a empresa na qual trabalho, usa ferramenta espetacular. Parabéns, excelente live. Infelizmente tem que ir. Bababá. Entra pro Telegram, Paula. Por que as pessoas estão tão no Telegram, gente? Eu tenho quase 2.000 pessoas no WhatsApp. Ai, não sei se eu vou para Telegram, não. É muita coisa, gente. Eu tô no Pinterest agora, tô fazendo conteúdo no Pinterest, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Calma aí, gente.
E o TikTok, O faltou. TikTok eu tô já há quase um ano. Quando, na verdade, eu tinha baixado o Musical.ly, porque eu tenho uma sobrinha que bomba lá. E aí, depois que virou TikTok, eu falei, vou ver. Gente, não é fácil não, né? Mas eu É acabei que muita ainda não, coisa. não mexi tanto, mas tá lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Falando de nano influencer, a MLabs aceita envio de Media Kit pelo projeto D. Quem tá perguntando isso? Pense Play. Olha, tá É, sensacional, tá Hélio querendo, Wesley tá Carvalho. querendo fazer ação com a Milagres? Me É, manda um direct lá, vamos ver. manda lá. A Deb da Croácia aqui, ó. Sim, a consistência é importante, mas acho que não tem pergunta, não. Alguém tem pergunta para fazer para o Kiso? Me Enquanto isso, perguntaram Kiso. assim, como é que eu me mantenho atualizado, tô vendo aqui, né? Como é que você se mantém Apareceu. atualizado de tantas Agora a gente. informações, né? Isso é uma dúvida recorrente, assim, me perguntam bastante, né? Eu falo, cara, como é que você consegue, né? Na prática, assim, eu tenho um sistema que é seguir os alfas, né? Então, assim, você tem o Twitter, né, gente? A quem já abandonou o Twitter, né? Eu sei que o Twitter pode não ser uma rede social tão frequente aí para as pessoas, mas o Twitter lá fora, ele é muito usado. E Muito. assim, é uma coisa muito de Brasil, né? O Twitter não ter uma frequência tão alta, não ter a relevância que ele tem em outros países, né? Mas pega na Europa, mesmo nos Estados Unidos, o Twitter bomba, né? E aí, pega assim, quem são as referências mesmo, que são os alfas, que são as pessoas que estão criando as coisas, né? Esses são os alfas. Quem é o cara, quem é o engenheiro do Facebook, né? Quem é o engenheiro do Google? Quem é o cara de produto da Apple? Então, assim, pegar o Twitter desses caras, porque esses caras estão muito mais no Twitter do que em qualquer outras redes, né? Segue eles, em primeira instância, você vai começar a ficar mais antenado do que eles estão criando, né? E não do que eles já criaram. Porque esse é um ponto, né? De você entender o movimento do mercado, entender para onde o mercado está indo em função daquilo que está sendo criado, né? Eu aprendi, de alguma forma, isso no meu MBA. Porque no MBA eu tinha aula, por exemplo, eu tive aula com o Philip Kotler, com o Rancharan, com o William Ury, Michael Porter. Eu tive a oportunidade de ter aula com os caras que escrevem os livros que a Legal. gente lê, né? Que Minha top. coordenadora de curso foi a Marta Gabriel e tudo. Ah, sou apaixonada pela Marta. Ela que me ensina. Então, Eu entrei no marketing digital pela Marta, há 12 anos, a- assim. e a Sou muito Marta, a fã Marta me dela. falou esses dias, assim, ela falou assim, meu, eu tenho muito orgulho de você, que você foi um dos meus melhores alunos no MBA e tal. Ah, Mas a gente, mas assim, o que que a gente aprendeu lá no MBA? Porque antes de entrar na sala de aula, por exemplo, do Michael Porter, do William Ury, qualquer um desses caras, a gente era obrigado a ler o livro dele antes, né? E a gente era obrigado a fazer uma prova sobre aquilo antes de entrar na aula dele. Porque na aula dele a gente ia discutir o próximo livro que ele estava escrevendo, né? olha, Então, assim, isso era já o padrão. Então, assim, a gente já tinha que entender o passado, porque o livro que está escrito hoje, que você está lendo, é passado. Ele pode, obviamente, servir para você como base de construção de valor, mas necessariamente ele já está escrevendo alguma coisa, ele já tá pensando em alguma coisa para frente, porque demora para só escrever um livro, né? Então, na hora que você termina de escrever um livro, muita coisa já mudou. Então, assim, não adianta só ler os livros, você tem que também seguir e estar antenado com quem está criando as coisas, né? Que são os alfas. Os betas é quem reverbera aquilo que o alfa falou e traduz aquilo para a massa, né? Traduz aquilo para a população. Então, seguir os alfas é bem importante, acho que é uma das principais recomendações. E, obviamente, que livro é muito importante, né? Para que você consiga ter repertório, né? Repertório é legal para você cruzar esse repertório e ter as ideias aí. Mas seguir os alfas, para mim, é a melhor questão. Né? eu concordo com isso. Eu acho muito, muito relevante. O Ricardo Celso também aqui na live, ele até. Eu não sei quem está aqui na live que está também. Eu vi alguns, né, roxinhos, que estão no grupo do WhatsApp. Fiz um grupo, Rafael, das 21 lives, né? Então eu coloco lá o banner quem vai ser no dia seguinte. Depois a gente fala sobre a live que aconteceu. Algumas pessoas que fizeram a live mandam algum conteúdo lá, um PDF, e o Ricardo deixou um link com alguns sites, né, nacionais e internacionais, de você também se atualizar, né, de você estar ali vendo o conteúdo frequente. E é bem legal, né, a gente está antenado ali através. Eu, por exemplo, sigo muitos profissionais da área, eu não falo só para profissionais, aliás, meu grande público são empreendedores, né, pessoas que querem empreender online, entender um pouco das redes sociais.
E isso me ajuda muito, né? Tá conectado a É. vocês, profissionais E aí. tem uma outra coisa também, que eu acho que não é uma dica digital, né? É uma Hum, dica analógica, que é você fazer, de fato, networking, né? De você estar frente a frente ou conversar com pessoas do mercado, né? Que de alguma maneira estão construindo essas coisas também, porque tem muita coisa também que não está online, que as pessoas não tweetam, elas não escrevem sobre isso, né? Mas que numa conversa você consegue extrair. Então, a MLabs, a gente teve a oportunidade de ser acelerado pela Endeavor e ser acelerado pelo Sebrae. Na Endeavor, a gente teve contato com provavelmente os próximos unicórnios do Brasil. Assim, quem não sabe o que é unicórnio seriam as próximas grandes startups que valerão aí US$ 1 bilhão, né? E a gente teve contato assim de virar amigos mesmo, porque a gente estava ali juntos durante 6 meses, né? E a gente ganhou um mentor padrinho. Eu, no meu caso, a gente ganhou, no caso da Milagres, a gente ganhou como mentor padrinho o Daniel Roy, que é o principal executivo da Salesforce, né, do Brasil. A Salesforce, para quem não sabe, é o maior software as a service do mundo, né? Foi quem introduziu esse conceito. E para quem fala assim, não, o unicórnio vale US$ 1 bilhão, a Salesforce faturou US$ 10 bilhões ano passado. Então, assim, só para dar uma dimensão do poder que esses caras têm, a gente ganhou ele como mentor padrinho durante 6 meses. As conversas que a gente teve com ele durante 6 meses não estão em nenhum lugar, nas redes lógico. sociais, nos sites, nos blogs, né? É Então, outra gente, coisa. tira a bunda da cadeira também, vai falar com as pessoas, porque isso é o que vai fazer você descobrir também muita coisa, inferir muita coisa, né? Eu na MLabs, de alguma maneira, eu na MLabs, a gente cria porque a gente tem acesso a dados, então eu consigo entender o que está funcionando ou não em redes sociais, porque a gente consegue analisar milhões de posts, né? Então a gente vira um alfa para algumas coisas, para outras a gente é beta, né? Então sempre você tem ali que fazer esse networking, entender quem são os alfas e se conectar com eles, né? Ainda mais a galera um pouquinho mais à frente dos negócios, né? A gente fala assim, sei lá, seja RD Station, lá, RD Resultados Digitais. Pô, eu conheço o André, conheço o pessoal lá, então a gente conversa fora da internet, né? Eu conheço o pessoal de outras empresas, de outras agências, de outras startups, a gente conversa fora das redes sociais também, né? Isso é importante. Eu não sei, a Mavieira, né, também está falando, faz parte de comunidades e em eventos também. Sim, a gente está até falando disso, né, do offline. O evento, eu falo muito isso para as pessoas. Paula, vale a pena ir nesse evento? Vale participar dessa palestra? Gente, eu tenho ROI positivo, eu falo muito isso. É o retorno sobre investimento. Então, assim, eu vou positivo, eu vou encontrar alguém, conhecer alguém, ouvir uma palavra, escutar alguma. Eu vou aprender, eu vou fazer uma conexão. Não tem como eu sair de um lugar, uma palestra, um evento, né, sem conhecer alguém, sem ter feito alguma coisa que valha. Né? Então, assim, é bom pensar e assim, né? Isso, quem vai com a cabeça fechada, será que isso vai ser bom? Aí chega lá, isso aí já escutei, você não consegue absorver um insight, né, que seja. Então, Acho que eu para dou um mim, exemplo do próprio Unbound, né? Quando eu criei uhum, esse conceito todo, eu transformei isso em primeiro lugar numa palestra. E não tinha escrito em nenhum lugar da internet. Então, assim, aí, quem descobriu primeiro foi porque foi no evento, né? Foi nos eventos onde eu estava palestrando, descobriu primeiro. Agora eu estou escrevendo um livro, talvez fique pronto até o final do ano. Então, uhum. assim, veja que como, né, no caso que você citou, né, o evento talvez seja importante porque você vai descobrir coisas novas que ainda nem estão na internet, né? Aqui, olha Cases, aqui. principalmente, né? Exatamente. Não, é muito bom. A gente, até em case, a gente se inspira ou pega alguma, né, estratégia ali que a gente pode aplicar, né, no nosso negócio. Olha aqui, ó, no último evento de marketing eu conheci o Kiso. Ah lá, tá É, vendo como funciona? exatamente. Não, muito bom. Acho que esse é um ponto importante, né? Todo mundo às vezes vai no evento para assistir a palestra, mas, meu, você deveria ir no evento para conversar com o palestrante também, né? Acho que é uma oportunidade de você extrair um pouco mais de informação, né? É. Eu tenho o evento Empreendedores do Bem aqui em Niterói, né, que a gente fez a terceira edição esse ano. E os palestrantes que eu nem imaginava que iam vir, foi assim, eu fui na palestra, acabou o evento, mas tem um evento. Mas não assim, já chamando, óbvio, né? Falei da palestra, poxa, que legal isso. Não, anota aí, depois a gente fala. E foi criando um relacionamento, expliquei depois o projeto e veio quem veio. Veio uma galera assim que eu falei, pô, que legal, né? A pessoa topar, vir.
Aí eu fico até brincando que eu falei assim, no ano que vem a Anitta que vai estar no Empreendedores do Bem. Aí, só que eu falo na naturalidade, vamos lá, né? Sei lá, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha diretamente com ela, né? Ele é da Warner, amigo aqui de Niterói, direto mesmo, né? E a mulher dele é assessora direta da Anitta. E tem a ex-assessora que é amiga da Anitta, que é da Criativa Imagem. Então eu fico lá, fico assim, cantando e falando como que é o esquema e tal, né? O lance é você ter um objetivo e vambora. Se você É não. isso aí. Quando acabava a palestra, eu vou dar um exemplo até do Cristiano Chaves. Não sei se você conhece, Kiso. Cristiano Chaves, ele ganha prêmio quase todo ano, esse ano acho que de novo, em várias categorias, categorias não, em vários prêmios sobre atendimento ao cliente. Ele é da Arezzo, né, da Chutes, no Sul. E o Cristiano Chaves tem uma palestra muito legal. Ele já palestrou no Digitalks. Esse ano acho que ele palestrou no Digitalks de São Paulo, no passado do Rio. E a palestra é muito legal, cara. Assim, humanização de marca incrível e tudo que ele transformou na marca, cases. O cara chorou na palestra, empreendedores do bem, todo mundo chorou. Ele super topou. Ele, não, Paula, como que é? Vamos, carinho. Parei a É palestra isso para aí. falar com ele no Digital. Sou Cris, tal, parabéns, cara. Gostei demais do seu Não, trabalho. E assim, muito. tem muita gente que me manda direct e pergunta. Bom, é isso aí. Na hora que eu tiver a possibilidade, eu vou responder. E eu acho que eu consigo responder ainda até que dentro de um prazo razoável, assim, né? Razoável. Ó, tem gente perguntando aí de livros, né? Tem bastante livro para indicar, viu, gente? E assim, eu recomendo muito ler livros. São coisas diferentes, são conhecimentos diferentes, né? E é um curso e ler livro, mas para mim, definitivamente, a maior parte do conhecimento estão nos livros, né? O curso, você vai ter contato com o case, com a experiência do colega do lado, né? Você vai poder discutir alguma coisa. Acho que essa é a riqueza de um curso, né? Não vai lá para tentar aprender assim alguma coisa, porque acho que o livro vai te ensinar mais. Você vai conseguir. Eu tive um ano, não esse ano, porque esse ano o foco está em eventos, palestras, coisas assim. Mas ano passado eu li 2 livros por mês, né? E foi uma meta que eu coloquei para mim. Você tem a meta dos 21 dias, aí tem a galera aí também pode fazer a meta do livro, né? Acho que o João Pedro também teve essa coisa do livro, né? Então, ler um livro por semana, uma coisa assim. O É meu muito marido ele bom, lê um por gente. semana, cara, um a dois. Eu fico Então, chocada. Eu leio bastante, no mínimo um por mês eu leio. Mas ele é impressionante, meu marido é impressionante. Ele é muito. e eu foquei assim em leitura de livros técnicos, né? Técnicos assim de negócio, de marketing, alguma coisa nesse sentido. E isso tudo vai te dando uma bagagem, né, muito grande para que você cruze essas informações e comece a criar na sua cabeça uma coisa que faça sentido, né? Então, pego assim, para quem está, por exemplo, criando um negócio novo, baseado aí já em tecnologia, né, uma startup, etc e tal, Organizações Exponenciais é o primeiro livro que você tem que ler, porque ele vai te dar. Todo mundo fala que não existe uma fórmula assim de sucesso, né? Mas esse livro ele se aproxima um pouco do que seria uma fórmula de se criar uma startup de sucesso. Muita coisa que a gente faz hoje na MLabs tem base nisso, né? Para quem quer avançar um pouco mais na questão da experiência, sabe o que eu falei de CX, UX, essas coisas todas, experiência como um todo na jornada, tem um livro fantástico do Brian Solis que chama X, né? X. When Business Meets Fazer o Design. É seguinte, todo em inglês. isso que o Rafael tá falando, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio, grupo 21 Lives, aí depois o Rafael escreve também, Ah, para não. Porque daqui a pouco vai acabar a live e então você tem já esse fica. livro que chama X, When Business Meets Design, do Brian Solis. É um livro fantástico, só está em inglês, mas é um livro Isso que eu que ia perguntar fala sobre a sobre. jornada e a experiência do usuário, como construir um planejamento baseado na jornada, na experiência. Então, para quem quer avançar na experiência, que eu acho super importante, fica essa dica aí. Que mais? Quem pode me dar um exemplo aí olha lá, alguém falou aí para mim. Tá Organizações escrevendo aí. exponenciais, é isso aí. Então, assim, sobre marketing, né, tem um livro muito legal, This is Marketing, do Seth Godin, que eu acho que é um livro super bacana aí também Esse para eu li. recomendar. Tem de propósito, assim, que eu acho que é muito legal para qualquer negócio daqui para frente, tem que pensar em propósito. Você não pode criar um negócio só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, obviamente, faz parte, né? Mas ele deveria ser uma consequência do seu propósito. Então, tem um livro que chama Propósito mesmo,
do Joey Rahman, que é o principal livro sobre esse assunto, né, que te mostra Muito isso. legal. Aí tem o do Philip Kotler mesmo, que de alguma maneira, o marketing 3.0, né, de alguma maneira ele fala sobre isso, né, que é como você cria um negócio aí com propósito, que você não precisa ser uma ONG para ajudar, né, a resolver os problemas do mundo, você pode ser sim uma empresa de Aham. capital, mas e também fazer o bem, né? Então você tem um pouco dessa história toda. A própria MLabs, quando nasceu com esse propósito de ajudar os pequenos empresários, né, os pequenos empreendedores através das redes sociais. E assim, tudo que a gente faz tem base nesse propósito. Todas as ações, todos os eventos, né, que a gente apoia, as pessoas que a gente apoia, é porque de alguma maneira tem os mesmos valores, tem que estar de acordo com esse propósito. Então eu recomendo bastante, né? Purpose, que é o propósito de Joey Rahman. Agora, tem um livro fantástico para quem quer se aprofundar taticamente em criar conteúdo para as redes sociais, que não tem nada a ver com redes sociais o livro, que chama é o, o Contágio, chama do Jonah Berger. Jonah, com Jonh, Berger, chama Contágio esse livro. E ele mostra, então, o fluxo do porquê que as coisas pegam, porquê que as coisas viralizam, né? E ele vai te dar uma base muito grande para entender de psicologia humana, Pô, para que entender o legal. porquê que as pessoas compartilham as coisas que elas compartilham, né? Porquê que as coisas pegam, etc. Que é um livro fantástico que vai te dar muita ideia, muito embasamento para criar conteúdo. Apesar de não ser um livro de conteúdo, não é um livro de copywriting, não é um livro de Legal. redes sociais, é Mas um livro muito mais de muito bacana. psicologia que você vai conseguir entender o DNA das coisas, né? Por que que elas viralizam, né? Acho que tem os clássicos, né? As Armas da Persuasão, que eu acho que é um Não é muito clássico bom. muito, muito legal, que eu acho que eu recomendo bastante. Que mais? Bom, acho que tá o suficiente aí para já Tá ótimo. dá Eu vou te para falar que gastar um o tempo aí. Instagram, o Instagram vai desligar agora, menos de um minuto. Kisa, obrigada pelo carinho, por aceitar. Eu estou agradecendo e pedindo desculpa, né? Por acordar assim os amigos esse horário. Obrigada mesmo. Eu sei que você deve estar cansado aí também, trabalhou até tarde, mas a sua entrega foi incrível. Tá todo mundo, né, elogiando aí no online. Obrigada por tudo. Aprendo muito sempre com seus conteúdos, com o seu trabalho. Obrigada pela parceria, pela confiança também no meu trabalho. E conte comigo aí, vamos junto nessa caminhada.